Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo aqui nesse canal onde eu mencionei uma vez que o nosso sistema político, a nossa democracia, ele é falho por vários motivos. Um exemplo que eu dei que eu não gosto no Brasil é o seguinte: o executivo ele não tem poder absoluto. Então, quando o presidente tem uma ideia muito boa que pode melhorar o brasileiro, ele vai ter três situações diferentes no Congresso, porque aquilo tem que passar pelo Congresso, que é o poder legislativo. Primeiro, ele vai ter basicamente um terço de apoiadores que vão votar com ele. Ele vai ter basicamente um terço de opositores que vão votar contra o projeto e vão ter aquela bancada do meio que a gente chama de centrão, que vão querer um cargo, uma emenda, alguma coisa para aprovar o projeto. Eu até mencionei naquele vídeo que eu sou a favor de que o executivo e o legislativo tenham mais poderes e mais separados. Até expliquei como, tá? Porque a democracia tem que ter pesos e contrapesos. Mas só que o que acontece? Quando você tem um executivo que é de um partido ou de um aspecto político, e você tem uma oposição muito grande, que é de outro aspecto político, aquela oposição não quer aprovar aquilo que o executivo propôs de bom para a sociedade por uma questão política. Porque sabe que se aprovar aquilo, ele vai ter chance de se reeleger e a oposição vai perder uma chance de ganhar uma eleição. Por exemplo, que nem eu falei naquele vídeo, imagina que o Lula faça um projeto em que o salário mínimo possa ter um valor de compra de R$5.000 para cada brasileiro. Então quem ganha um salário mínimo vai ter o mesmo valor de compra, o valor de compra é diferente do valor real, tá? De R$5.000. Quem ganha 2, 10 mil e assim por diante. A oposição não ia aprovar nunca. Você fala, porra, se a gente aprovar isso, o índice de popularidade do cara vai lá para cima, o Brasil vai entrar nos eixos e a gente não vai ganhar mais eleições. Aí vai ficar sempre o cara no poder. Então vamos dizer que é ruim, vamos dizer que é mal, vamos dizer que isso vai deixar a população diabética, colesterol alto e não vamos aprovar. Foi o mesmo que isso já aconteceu em outras vezes no Brasil, até com o próprio PT. Sim, pessoal, eu falo do PT, tá? Tem um tal de Pablo Abreu aí que me segue, que ele fica chocado porque quando eu critico o PT. Sim, a gente tem que ter autocrítica. Nós não temos um culto ao ídolo, como era o bolsonarismo, tá? Mas o PT, por exemplo, votou contra o Plano Real na época. Justamente por isso, porque talvez o PT não confiasse no Plano Real, ou tinha medo que aquilo tirasse as chances do PT ganhar as próximas eleições. Porque realmente foi o Plano Real que deu a vitória para o Fernando Henrique Cardoso. Então, o PT foi contra um plano que foi bom para o Brasil. Talvez por esse cálculo político, tá? Não estou afirmando que foi isso, estou dizendo talvez, tá? E é o mesmo que nós vimos ontem com a proposta da PEC, da reforma tributária do Haddad. A reforma tributária do Haddad já está há mais de 20 anos que o Brasil espera por uma reforma assim. Porque o nosso sistema tributário ele é um dos mais pesados do mundo. Além da gente ter um excesso de imposto para tudo que é lado, imposto federal, municipal, estadual, PIS, COFINS, ICMS, PVA, ISS, um leque de impostos que nós pagamos aqui no Brasil, esses impostos são injustos. Muitas vezes eles recaem mais sobre o pobre, porque o Brasil a gente cobra muito imposto sobre consumo, mais sobre consumo do que sobre renda. Então, por exemplo, um cara que ganha R$100.000, ele não paga quase nada de imposto. Enquanto que o pobrezinho que ganha até um salário mínimo, paga um imposto danado. E PVA, que nem o Bolo sempre fala isso, o cara que tem um carrinho velho, um Monza, sei lá, um Fusquinha, ele tem que pagar IPVA todo ano. Agora, o cara que tem um iate, não. Então não faz o menor sentido, sabe, o nosso sistema político, porque ele aumenta a desigualdade. Então essa proposta do Haddad, ela unifica esses impostos em apenas dois. Um imposto sobre consumo de bem e serviço e o outro sobre bens e valores. Eu não lembro bem, depois eu dou uma olhadinha e explico melhor para vocês, mas ela simplifica em dois. E tira 50% do valor desses impostos e reduz também um pouco as alíquotas. Lembrando que as alíquotas podem ser seletivas, tá? Dependendo do produto, pode ter um valor maior ou menor. Como, por exemplo, produtos que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente, pode ter uma alíquota maior, para desestimular o consumo, como cigarros e bebidas, por exemplo. Então elas podem ter uma alíquota maior, tá? E também tem o chamado imposto do pecado, esse é chamado imposto do pecado que estão criticando, mas na verdade isso já existe nos países mais desenvolvidos, tá? Não é uma coisa exclusiva do Brasil. E essa proposta do Haddad, ela também simplifica o nosso sistema de imposto e reduz a carga tributária, sobretudo dos mais pobres. Tanto que foi colocado nessa PEC que os itens e produtos da cesta básica terão tarifa zero. Quer dizer que não vai ter nenhum imposto para os itens da cesta básica. Arroz, feijão, óleo, essas coisas, o que pode reduzir muito o preço da cesta básica. Só que o que acontece? Os bolsonaristas são a oposição, não naquele campo democrático, como eu falei para vocês, que a pessoa vai votar contra, às vezes por um cálculo eleitoral, por uma coisa ou outra, porque está muito perto de uma eleição. Não, nós estamos longe ainda de uma eleição. Recém aos primeiros meses do governo Lula. Os bolsonaristas estão votando contra porque eles sabem que o Lula passando isso aí dando certo para o Brasil, aí que o Bolsonaro não vai voltar nunca mais ao poder e o Lula não vai sair nunca mais.
A verdade é essa, eles estão jogando contra o Brasil de uma forma pesada, como nunca se viu na história do Brasil. Usando o quê? Mentiras. Estão dizendo que vai aumentar a cesta básica em 60%. Estão dizendo aí que o pobre vai passar fome, que a reforma vai dar poderes absolutos para o Lula. Que é tudo mentira, mentira atrás de mentira. A verdade é que eles sabem que o Bolsonaro foi um bobalhão. O Bolsonaro teve a chance de fazer essa reforma, tanto que essa reforma ela começa em 2020, na época que o Bolsonaro era o presidente. Essa reforma não é nem do Lula, é da Câmara dos Deputados. Só que na época do Bolsonaro ele não queria fazer nada. Tem até um vídeo que eu não vou conseguir achar, tá? Mas eu sei que tem até hoje na página do Instagram do MBL, onde o Paulo Guedes está dando uma entrevista. E aí perguntam para ele, por que você não avança com as reformas, né? Sendo que na campanha você falava que era um liberal, que ia fazer várias reformas. Para quem não sabe, um país precisa de reformas. Porque o país vai crescendo e os dados do país vai mudando a população, vai mudando a característica da população. Às vezes tem mais idosos, às vezes tem mais jovens, às vezes tem mais isso, mais aquilo. Então, reformas são importantes. Aí o Paulo Guedes falou assim, eu queria pautar as reformas, mas de um lado tem eu que quero botar as reformas em pauta na Câmara. Do outro lado tem um cara que disse que teve 58 milhões de votos e não quer que eu paute agora. Por quê? Porque o Bolsonaro não queria jogar as reformas durante o governo dele. Ele queria deixar só para a época da eleição, para ele poder fazer média com os eleitores dele. E nem isso ele fez. Bolsonaro teve 4 anos de governo. Mas teve pandemia. Independente de pandemia, os deputados trabalharam normalmente. Mas o Bolsonaro não apresentava as reformas e não deixava o Paulo Guedes apresentar. A única reforma que o Bolsonaro fez foi a reforma da Previdência. E ele não participou praticamente de nada, nem ele nem os filhos dele. Jogou lá para os deputados, tá? Então ele nem quis participar da reforma direito. E mesmo assim a reforma saiu toda errada, né? Dando mais prejuízo para os mais pobres. Então pessoas aí que estavam prestes a se aposentar, ou sonhando em se aposentar, quebraram a cara, porque a reforma que o Bolsonaro fez foi bem desumana. Eu costumo até dizer nos meus grupos, né, dizer que a gente não vai aposentar nunca mais depois dessa reforma do Bolsonaro. A verdade é essa. Então o Bolsonaro teve 4 anos para fazer essa bendita reforma que teria colocado o Brasil nos eixos. O Bolsonaro não pegou um país quebrado, como ele gosta de falar por aí, não, ele pegou um país com a inflação controlada, reserva cambial, bolsa subindo, relações internacionais, investimentos. Ele não pegou um país quebrado. Se ele tivesse feito essas reformas nos primeiros anos do governo dele, hoje o Brasil já estava deslanchando. O dólar estava lá embaixo, a bolsa subindo, a economia equilibrada, a desigualdade social mais diminuída, né, sendo uma coisa mais justa, mas ele não quis fazer. E agora, além de não querer fazer, não fez porcaria nenhuma em 4 anos, ele só ficou andando de motinha e planejando golpe, né? E tudo que acontecia no Brasil ele usava como pretexto para golpe. A pandemia. Ele foi lá correndo e assinou um decreto que dava poder aos governadores e prefeitos para fazer o Fique em Casa. Depois ele usou o próprio Fique em Casa, que ele mesmo assinou para querer ter um pretexto para golpe. Eu vou usar o meu exército. Estão deixando a população com fome em casa. Foi só o que ele fez em 4 anos. Andar de motinha e querer um pretexto para dar um golpe. Então, pessoal, não tem como. Agora o Lula está fazendo junto com o Haddad. E os bolsonaristas espalhando mentira e terrorismo, né, como sempre. Lembrando que na campanha eles falavam mentira, já que o Brasil ia virar Venezuela, que ia ter kit gay, que o Lula ia fechar igrejas, etc. Eles vivem só de mentira. E a época baseada em mentiras, eles estão espalhando terrorismo na cabeça das pessoas para tentar bloquear essa PEC que foi aprovada ontem no Congresso. Só falta agora passar pelo Senado agora. Mas vocês viram como o Bolsonaro é uma pessoa cruel, mesquinha? Em 4 anos não fez um hospital, não fez uma escola, não fez nada, só tirou verba da educação em 4 anos, não fez uma obra para marcar o governo dele, podia ter feito um trem-bala, qualquer porcaria que seja, não fez nada. E além de não fazer nada pelo povo, só aumentando o custo de vida, desvalorizando o real, a inflação subindo com o governo dele, ele ainda é contra uma PEC que vai ajudar os mais pobres. E tem gente que ainda vota nesses candidatos, né? Tem gente que vota em candidatos assim que estão lá só para ficar lá fazendo palhaçada. Por exemplo, o Chupetinho e o Gustavo Gaia disseram que tem ideologia de gênero nessa PEC. Eu até fiz um vídeo aqui do Chupetinho. Ideologia de gênero. Sendo que a PEC está escrito que vai diminuir a desigualdade de gênero, eles entendem como ideologia de gênero. Rapaz, não adianta. O bolsonarismo, pessoal, infelizmente é um movimento canceroso que surgiu no Brasil, escroto, e que só está ali para atrapalhar e obstruir tudo que é bom para o próprio Brasil. Eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados com o Bolsonaro e com o ódio deles ao Lula, tá? E essa PEC, pessoal, agora que está passando, com certeza vai trazer melhores dados e vai melhorar, sim, muito, em muitos pontos, a questão econômica do Brasil, porque ela vai igualar o Brasil a países desenvolvidos. Vai atrair mais investimentos, vai ser mais fácil fazer negócio, vai ter alíquotas mais justas, tarifas mais justas. Então a PEC realmente é muito boa, tá? E por fim, tem pessoas criticando o Lula, inclusive eu, porque nessa PEC foi colocada a isenção de impostos para a igreja, o que não deveria ser justo, né? Porque a igreja também move dinheiro, então deveria ser igual para todos os outros setores da sociedade.
Mas o Lula fez isso para ter o apoio da bancada evangélica, senão eles não votariam, tá? Então teve que fazer essa movimentação, porque infelizmente os evangélicos no Brasil também viraram massa de manobra. Virou um vespeiro que ninguém quer mexer. Eles têm que ser privilegiados em tudo, porque se alguém mexer com eles, eles bate o pezinho e obstruir as coisas que são importantes para o Brasil. Na verdade, eles não deveriam nem estar na política, né? Porque o Estado é laico. Mas deixaram de chegar na política através do partido lá do Edir Macedo, que é o republicano. Esse partido, para quem não sabe, é ligado à Igreja Universal, e agora é tarde demais. Tem sempre que fazer acenos ou dar privilégios para essa classe, porque senão eles obstruem as votações. Então, eu também não achei legal isso, mas eu entendo perfeitamente o porquê que o governo teve que ceder nesse ponto, tá bom? Então daí, pessoal, vamos ver agora como é que vai ser daqui para frente. Lembrando que a reforma não é imediata, tá? Ela vai sendo implantada aos poucos, eu acho que a partir do outro semestre. E vamos ver como é que vai ser, tá bom? Gostou do vídeo? Comentem o que acharam, tá? Dê um like para ajudar o canal, isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.